Olá pessoal, olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começamos mais uma vez ao som dos vizinhos aí, serrando algum tipo de portão, o podcast do Galo. Solta a vinheta, Basquiat. Bom, o tema do nosso podcast de hoje é um tema que eu queria colocar aí na roda aí para todo mundo. E a ideia é justamente o quê? É perguntar, tipo, grafite é só usar spray? Da onde que nasceu essa ideia, né? E o que a gente tem hoje aí, né? Bom, todo mundo sabe que quando eu comecei a usar spray, né? Quer dizer, comecei a usar spray é foda. Comecei a usar pincel, né, mano? Justamente por não saber. Peraí. Justamente por não saber usar o spray. Então eu comecei usando pincel. Depois, já participando de alguns eventos e pintando em algumas quebradas, eu percebi que tipo 99% do pessoal que pintava na quebrada usava spray, né? De modo que era algo natural. Mas se a gente pensar um pouco, né, a gente acaba chegando em algumas questões importantes do porquê que aqui no Brasil a gente é tão ligado à cultura do spray. Eita, vizinho. Não, isso aqui até foi um palavrão agora. Então, se a gente pegar na origem do negócio, né, na origem do rolê, a gente vai ver que lá pro final da década de 60, né, um rapaz, né, chamado Demétrio, né, também conhecido como Dimitrak, ou TAC, né, 183, ele começou no seu trabalho de office boy pelas ruas de Nova York, começou a fazer as tags, né, TAC 183, TAC 183, e assim, para quem não sabe, o 183 era o endereço dele, né, era 183 Street, né, lá em Washington Heights, e ele trabalhava como um office boy. E daí, mano, o maluco começou a escrever o nome dele, né? Pegou um canetão e começou a marcar a tag dele. Tanto que em alguns momentos, quando você pesquisa, dá uma pesquisada, você encontra o termo tagger, né? Que era um maluco que saía fazendo tag aí pela cidade inteira, né? E ele, naturalmente, ele acabou contagiando uma maior galera que começou também a fazer algo parecido, né? Como, por exemplo, o Joey 136, a Barba 62, o Will 159, o Yankee 135 e o Léo 136, além de vários outros que faziam esse tipo de trampo, né? Também na rua, influenciados, logicamente, pelo TAC, né? E aí ele já disse em algumas entrevistas, né, que com o tempo ele foi crescendo, foram aparecendo outras necessidades, ele acabou constituindo família, teve um filho, e aí ele ficou nativo até o começo da década de 70, mais ou menos. Mas daí a sementinha já estava plantada, né? Então daí, a partir daí, começou a se alastrar pelas ruas de Nova York, pelo Bronx, toda essa cultura de marcar, né, a cidade com o seu nome, né, para tipo mostrar, ó, eu tô aqui e tal. E isso acabou indo para a parede, isso acabou indo para os trens e isso acabou se transformando na cultura do grafite que a gente conhece como grafite hoje, né? E aí depois de um tempo isso acabou denominando outros nomes, né, tipo como street art, urban art, arte urbana aqui no Brasil, né? E outros termos aí que meio que uma hora coloca o grafite mais próximo da rua e hora acabam colocando o grafite um pouco mais próximo das galerias, né? De modo que, isso daí né, é natural, é um processo natural, né? Hoje em dia é difícil você falar, tipo, grafite é isso, grafite é aquilo. Isso pelo menos na minha opinião, né? O grafite ele incorporou
tanta coisa, tantos tipos de artes que são feitos na rua e fora da rua também, que hoje em dia a gente tem artistas que pintam na rua, né, que é a raiz do negócio. Tem artistas que pintam tanto na rua como, né, em galerias e tal, em museus. Tem artistas que pintam na rua, em muros, né, normais, em paredes, mas também pintam em fachadas de prédios, né, que aí já flerta um pouco com a arte do muralismo, que é uma outra história. Então hoje em dia a gente tem uma confusão aí de nomes e situações que acabam permeando toda a questão da arte urbana, do grafite e assim, essas coisas todas, né? Mas aqui no Brasil o grafite ele praticamente chegou, acredito que com um atraso aí de uns 10, 15 anos mais ou menos em relação aos Estados Unidos, né? As primeiras manifestações por aqui, tem algumas manifestações que aconteceram quase praticamente paralelo a isso, né? No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Mas se a gente pode falar mesmo da explosão do grafite mesmo, ela se deu por aqui na década de 80, né? E é da década de 80 que a gente consegue ver alguns monstros aí surgindo aí. E por incrível que pareça, hoje em dia o que teoricamente a gente considera assim como um dos primeiros que, que começou tudo isso aqui no Brasil, né? Não vou falar que é o único, né? Porque tem outros grandes nomes, sim. Mas o Alex Valauri, ele com certeza ele assume uma importância muito grande. E, e não é à toa, porque né, dia 27 de março. Caralho, mano. Eita porra. É carro chegando, é vizinho cortando portão. Espero que vocês estejam conseguindo escutar o que eu tô falando aí. Caraca, mano. Mano, eu juro pra vocês que eu vou fazer uma câmera de som pra mim, uma câmera de áudio depois de um tempo. Vou fazer uma cápsula de áudio aqui hermética pra eu conseguir falar. Mas beleza. Então o Valauri, mano, ele tem uma importância fundamental porque ele foi um dos primeiros que começou a pintar na rua, né? Ele começou a colocar a imagem da botinha, né? Usando a técnica do stencil, que é uma técnica onde você usa naturalmente uma lata de spray e uma folha de papel vazada, né? Para deixar a marca do desenho na parede e com isso conseguir fazer várias cópias, né? Várias reproduções do mesmo desenho. Caramba, tiozinho. Bom, então, graças a ele, de alguma forma, a gente começou a ter essa cultura por aqui. E de lá pra cá, o spray, né? Ele sempre se caracterizou como um ícone do movimento, né? E isso ainda hoje é muito forte. Tanto que quando eu comecei, o pessoal tirava bastante pelo fato de eu não usar o spray. E na verdade eu não usava porque eu não sabia. E hoje eu não uso porque eu não gosto, né? Mas até aí já é outra história. Então a gente tem essa cultura aqui no Brasil forte do uso do spray, que não é um material barato. Mas uma outra coisa que também acontecendo por essa... Uma outra coisa que acabou acontecendo por essas bandas aqui é que o spray ele também deu lugar também a outros materiais, principalmente o látex, né? A gente tem um jeito meio que brasileiro de fazer grafite, que é misturar tinta látex com corante, com rolinho, com pincel, fazer a base e de repente vem o spray apenas como um contorno, né? Que dá origem a outras dimensões dentro do grafite, né? Como o bombe, por exemplo, que é aquele grafite rápido, né? Subversivo, que a pessoa vai, faz e sai correndo, né? Não pensa muito. E é engraçado como ainda há um preconceito com quem usa outras técnicas, o preconceito esse que eu não vi em outros lugares, por exemplo, né? Tipo que nem na Colômbia lá o pessoal usa muita tinta líquida, né? Usa muito látex, também misturado com spray e
Em outros lugares, até outras técnicas também que vão além da pintura, elas são meio que agregadas ao grafite. Mas aí eu acho que entra naquela questão do street art, entra naquela questão do dessa multipluralidade de técnicas, né, que qualquer artista pode usar num ambiente urbano e fazer um trabalho dentro da cidade, né? Então, em relação a isso, eu não sei até que ponto nós como brasileiros ainda conseguimos entender ou de repente ter que separar em diferentes vertentes aquilo que é feito na rua, né? Mas é algo que eu vejo de uma forma bem marcante, assim, o pessoal gosta de separar os estilos, de separar as pessoas, né? Gosta de alguma forma de segregar as diferentes técnicas e aí você acaba vendo grupos diferentes de artistas que defendem o uso do spray, ou que defendem o uso do pincel, ou que defendem... Na minha opinião, o que importa é a expressão, é o fato do artista conseguir, com as ferramentas que ele dispõe, expressar uma ideia, colocar alguma coisa na parede ou no suporte que ele precisa, né? E eu acredito que toda a expressão, toda a técnica, ela é válida, uma vez que você está dentro da cidade, para expressar aquilo que você quer, né? Isso que eu nem falei da colagem, né? Do lambe-lambe e de tantas outras manifestações que a gente vê acontecendo na rua e que eu acho que não podem ser vistas só pela questão da técnica, né? Porque alguns trabalhos eles são feitos, independente de ser feitos com spray ou seja lá o que for, mesmo assim eles carregam uma ideia e eu acho que isso que é o importante, conseguir transmitir uma ideia, um pensamento é algo primordial, não importa o meio. Então o grafite ele tem essa predominância do uso do spray, mas eu acho que como grafiteiro a gente tem que também olhar para outros tipos de materiais também. Ainda mais se um dia de repente a gente não tiver um spray na mão. Você já se imaginou algum dia pintando em algum lugar que de repente alguém chega para você e fala: olha, a gente não tem spray? Imagina como é difícil se virar, né? Eu já vi alguns trabalhos de artistas que tiveram oportunidade de ir para outros lugares que ou o spray era de uma péssima qualidade ou o material não tinha, né, o suficiente para fazer a sua expressão. E o trabalho se mostrou muito diferente do que fazia nas condições mais amigáveis, né, digamos assim. Então, eu acredito que para o artista, quanto mais técnicas ele souber, quanto mais materiais diferentes ele conseguisse dominar, melhor para a sua expressividade, melhor vai ser para o seu trabalho. Bom, eu espero que todos tenham gostado desse podcast. Deixem aqui nos comentários para quem acompanhou pelo YouTube ou acompanha por outras ferramentas de distribuição. Pode deixar seu comentário aí. Podem também mandar um e-mail para galosurreal@hotmail.com. Lembrando que surreal é com 2 R's e o L no final. E muito obrigado aí por terem escutado até aqui. Desculpem o barulho aí de fundo aí, porque tá foda. Tem um vizinho aqui cortando a casa inteira. Mas mesmo assim a gente segue por aqui. Beleza? É nóis, muito obrigado a todos.